Bom dia, pérolas de Jesus. Pai do Senhor, aqui é a pastora Bianca de Oliveira. Quero louvar a Deus pela vida de todas vocês que estará acompanhando conosco o estudo bíblico da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Fernanda, que nos deu está nos dando esta oportunidade, esse privilégio de estarmos todas juntas, crescendo na graça e no conhecimento da Palavra do Senhor. Vamos começar nesse dia de hoje, 6 de setembro de 2018. Gênesis, primeiro livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés, onde tudo se iniciou. Capítulo 1. Aqui nos fala sobre a criação original. No início do versículo fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Muitos podem até perguntar, mas o que existia antes de tudo? De onde veio Deus? Olha, a Bíblia, muitas coisas, ela não relata certos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é inexplicável. Mas vamos focar como que começou tudo até chegar até a mim e até a você, a essa existência especial na terra que é você. Aqui nos fala que no princípio se refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem feitura prévia, incriado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi, tá? Entra aí na sua mente. Ele sempre foi. Aleluia. E sempre será. Glória a Deus. Ele é o grande eu sou. Deus. A frase no princípio, Deus, explica a primeira coisa de todas as coisas com a respeito à criação. Criou os céus e a terra. Porque Deus criou todo o universo. Então ele já era, ele já existia. E ele é e sempre será. A partir do versículo 2 fala: e a terra estava desolada, vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Gente, eu me lembro que eu estudei, eu não me lembro o ano, mas no meu tempo de criança eu estudei na presbiteriana, eu aprendi muito sobre isso. Então lá as professoras nos ensinavam que a terra era um abismo, era vazia, não tinha nada. Pensa, um lugar vazio, um lugar sem nada. Mas Deus, ele é poderoso. Ele viu que na face da terra, ele já contemplou o nosso futuro e ele começou a criar todas as coisas. Primeiro dia. E disse Deus, expressa a maneira pela qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes de maneira exata, com exceção da última vez, aonde diz: e o Senhor Deus disse. Depois você confere lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Haja luz e houve luz. Na verdade, eu posso contemplar que Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Aqui nos explica que ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus. Você sabia disso? Que por causa
a catástrofe já começou lá no céu. Lúcifer foi um anjo de luz. Lúcifer era regente de louvor. E ele lá queria ser mais do que Deus, e ele começou a preparar a sua turminha, começou a fazer rebelião. E eu quero te dizer algo. E nós nunca podemos agir dessa forma, porque senão seremos rejeitados por Deus. E a rejeição de Deus, ela dói. Como assim, pastora? Ele queria ser mais do que Deus. E nós não podemos ser mais do que Deus em momento algum. Então, quando você se deparar com alguém que quer ser mais do que o outro, ora e repreende. Porque através da palavra eu aprendi que nós não podemos ser assim. Por isso, lá nos Evangelhos de João, capítulo 8, verso 32, amadas, escrito está: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que somos conhecedoras, nós vamos mudar de vida. Nós vamos receber a libertação, nós vamos receber restauração da parte do Senhor pelo poder da palavra. Então essas coisas já existiam. Lúcifer queria ser mais do que Deus, queria fazer bagunça lá no trono, lá no céu. E com Deus, Deus não agrada das coisas bagunçadas. Deus não agrada dessas coisas. Com Deus é tudo com decência e ordem. Com Deus é sim, sim ou não, não. Tem até um versículo na Bíblia que fala sobre isso, nós vamos chegar lá. Porque o que passa disso já é uma procedência maligna. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Principalmente nós que somos conhecedoras, e você que ainda não é, a partir de agora vai passar a ser conhecedora dessa palavra da verdade. Amém? Então podemos entender que esse abismo já começou por causa dessa catástrofe lá no céu. Então, pastora Bianca, toda catástrofe que acontece vem das forças do mal? Vem das forças do mal e pela permissão de Deus, para despertamento, para mudanças. Por isso, nessa situação que você está vivendo, que você está passando, é para vir restauração, é para o Espírito Santo nos moldar, é para o Espírito Santo nos libertar. Tudo isso faz parte de uma preparação, de um início de uma nova história. Então, a partir disso aqui, começou uma nova história. E aí começou o primeiro dia onde Deus declarou: haja luz, e houve luz. No verso 3, aleluia, e disse Deus, ele começou a declarar. Assim que ele foi declarando, haja luz, começou a existir a luz. Houve luz. Deus é a essência da luz. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 até o 9. Anota aí para você conferir. Seja uma conferencista da palavra do Senhor, que aí você sendo uma conferencista da palavra do Senhor, você não vai ter dúvida em mais nada o que acontece ao seu redor, o que acontece na sua vida. E aqui começou uma nova história. Verso 4, e viu Deus que a luz era boa, fez o que foi projetado a fazer. E Deus separou a luz das trevas. Viu que tremendo? Ele separou aonde ele viu que era lindo a luz. Sou eu nesse negócio. A luz vai brilhar no meio das trevas. Lindo isso, né? Ele fez porque ele é maravilhoso. É inexplicável o poder do nosso Deus. Às vezes você pode dar explicação para qualquer coisa na sua vida, mas os mistérios de Deus tem situações aqui que é inexplicável. É para o nome dele ser glorificado. Ah, Deus tremendo. E ele separou, refere-se ao fato de que o período de luz e escuridão, a escuridão é simplesmente ausência de luz, falta de luz, né? As trevas é falta de luz, mas aonde tem luz é presença de Deus. Então ficou comparado o abismo
forças do mal, aonde habita a presença, porque para onde ele foi lançado, viu? E por ele ser rebelde, por ele querer ser mais do que Deus, ele foi lançado ao abismo, viu? Nós vamos chegar mais na frente lá, mais outras coisas, nós vamos começar a entender melhor. E chamou Deus a luz dia, uma descrição de caráter. E as trevas chamou noite. Olha que tremendo. Tem a ver com a revolução da terra. Como assim? Nós vamos entender. E foi à tarde e manhã o primeiro dia. Então, de manhã, à tarde e noite. Dias de 24 horas literais. Entre esse prazo, Deus separou luz e trevas entre 24 horas, o trabalhar dele. Eita Jesus! E o segundo dia, pastora Bianca, para me encerrar, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Eita! Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera, para que separe as águas das águas, águas das chuvas nas nuvens e a água na terra. Você está entendendo o tanto que Deus ele trabalha? Ele já começou a trabalhar nos mínimos detalhes em tudo vemos a mão do nosso Deus. Não existe a água doce e a água salgada? Então, para cada água tem a sua espécie. Tem os peixes para água doce e tem os peixes para água salgada. Tudo isso é detalhe de Deus. Então, eu quero dizer para você que Deus é Deus de detalhes na sua vida através dessa palavra. O terceiro dia, e disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu em um lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. Refere-se ao ser supremo que nomeia o que ele criou. E vamos aqui resumindo, porque o tempo é uma bênção. E a sua semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Olha só, Deus já sabia que ia existir plantação, que o ser humano estava por vir, que precisava da terra para semear, para plantar, para ter alimento, para ter fruto, porque o que ele estava aqui já começando a criar ia precisar de árvore, ia precisar de flores, ia precisar de frutos, ia precisar de alimento. E também ele via que ia ter colheita. Olha só como Deus trabalha nos mínimos detalhes. Então, a partir desse capítulo, você possa entender que Deus, ele é um Deus que supre e conhece, e ele já sabia do meu futuro, do seu futuro, do futuro de todos, o ser vivente sobre a face dessa terra. Amém? E a terra produziu erva verde, e assim vai. Para você entender este capítulo, que às vezes você tinha alguma dúvida. E o quarto dia, disse Deus, luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Então escurece, fica tudo escuro, tem as estrelas, tem a lua. E quando amanhece o dia, o que que nasce? Sol. Gente, Deus é lindo. E fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar, que é a lua, e o luminar menor para governar a noite, é o sol. Tá bom? No versículo 16. Quinto dia. E disse Deus, produzam águas, répteis, de alma vivente, aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. Deus é maravilhoso. Sexto dia, disse Deus, produz a terra, ser viventes segundo as suas espécies, bestas, serpentes, animais da terra, segundo a sua espécie, e assim foi. Então aqui nós vemos o zelo de Deus em cada detalhe, minhas amadas. Ele criou todas as coisas. E aqui no versículo 27,
para resumir, aonde Deus começou a criar também o homem, e criou Deus o homem à sua imagem. Amém? A imagem de Deus o criou. E aqui fala, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, que nos refere à capacidade de produzir. Então, para cada ser vivo, Deus fez macho e fêmea. Olha que maravilha. E lhe disse Deus, frutificai, multiplicai-vos e tornai e encher a terra. E aí nós estamos aqui. E você está aí. E você também está produzindo. E isso que o Senhor quer de mim, de você. E para resumir aqui nessas palavras maravilhosas, eu quero encerrar aqui no verso 30 e no verso 31. E no verso 31. E todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, que há vida, toda erva verde lhe será para alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Significa que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Não é só o homem que Deus contempla, e sim o universo interior, sendo o homem a sua coroa e glória. E foi a tarde e amanhã, o sexto dia. A palavra tarde significa que o novo dia começava. E o pôr do sol, em vez de à meia-noite, como é atualmente em nosso cálculo de tempo. E assim vai. E o sétimo dia vai ficar para a nossa próxima irmã abençoada, que Deus vai usar tremendamente para nos trazer mais do trono da palavra, desse alimento maravilhoso no capítulo 2. Pais amadas, um grande abraço e sejam abençoadas pelo poder da palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus.